Convido vocês então a abrirem a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 12. Trago um abraço também da Igreja Batista em Paú, né? E daqui vou levar um abraço caloroso também da Igreja Batista Central em Vitória, a nossa igreja. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Fui comissionado a falar sobre talvez os dilemas do cristão, do jovem cristão e a cultura, sobretudo em relação à sociedade. Gostei muito da fala do Felipe inicial, sobre as questões e as pressões que não só os jovens, mas o cristão como todo sofre em relação à cultura. Quero então compartilhar com os irmãos, especialmente essa passagem, 2 versículos apenas. Diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Curva sua cabeça, vamos a Deus mais uma vez em oração. Graças te damos, ó Deus, nessa noite, pelo privilégio de nós podermos nos reunir nessa casa, junto com os nossos irmãos, nesse ajuntamento solene, ó Deus, e estarmos diante do Senhor, para falarmos da parte do Senhor e da presença do Senhor, ó Deus, que o Senhor possa abençoar cada coração, que pelo Teu Espírito, pelo poder da Tua Palavra, ó Deus, sejamos conformados ao valor infinito de Cristo. Muito obrigado pelo privilégio dessa exposição, que o Teu nome seja glorificado e que a Tua igreja seja edificada. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu separei esse texto especialmente para nós pensarmos que a teologia ela nunca pode estar separada da vida. Nós costumamos a colocar a nossa vida por vezes em caixinhas e desconectamos ou descolamos a nossa vida, a realidade da nossa vida daquilo que nós professamos. Então aquilo que cremos, que cantamos, devem ter implicações práticas em nossas vidas. E quando nós olhamos para esse texto e vemos esse culto racional, logo nós podemos nos apressar em achar que a descrição de Paulo é desprovida da vida sobrenatural. Na verdade, Paulo aqui ele está demonstrando que quando os crentes eles se entregam inteiramente a Deus, então pelo poder do Espírito, eles vivem na prática o que é verdade, ou o que é a verdade. Eles perseveram no Senhor, eles são moldados no Senhor, eles são conformados ao valor infinito de Cristo. E nós somos chamados a viver essa vida sobrenatural, como um brilhante letreiro de neon, em uma cultura que muitas vezes se mostra sombria. Uma cultura que muitas vezes se mostra cada vez mais pútrefa em relação aos valores que nós trazemos como valores cristãos. Os cristãos que são sacrifícios vivos no serviço a Deus, eles são piedosos, eles não são mundanos, eles são transformados, não conformados a essa cultura caída. Eles são úteis e generosos, não são mesquinhos, eles são unidos uns aos outros, em comunhão uns com os outros, não separados e individuais. Eles são amorosos, eles não são hipócritas e detestáveis. Eles são centrados no outro, abnegados, não absorvidos em si mesmos. Eles são entusiasmados, não maçantes, clementes, não vingativos. E Paulo inicia o texto com um rogo-vos. Eu quero a sua atenção, porque Paulo está incitando, ele está admoestando, ele está encorajando, ele está usando um termo grego que significa pedir que venha ajudar, é como se ele clamasse por algum tipo de socorro. E ele fala, rogo-vos, pois. E se você olhar atentamente para o finalzinho do capítulo 11, ele fala que assim, na verdade seria visto que todas as coisas foram criadas para a glória de Deus, porque dele e por meio dele, e para ele são todas as coisas. Então nós devemos viver com o mesmo propósito. Então, à luz de tudo o que foi explicado sobre as coisas de Deus, há uma conclusão prática que Paulo quer que os seus leitores captem, aqueles que ouvem a sua carta, inclusive aqui nessa noite. Ele deseja que essas pessoas captem essa verdade. Ele não está apenas tecendo um argumento lógico. Paulo está fazendo um apelo apostólico. E ele mostrou o verdadeiro evangelho ao longo dos 11 primeiros capítulos.
de Romanos. Ele falou sobre a depravação radical do homem, como que o pecado afeta a humanidade, tanto judeus como gentios. E ele afirma, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E ele fala também sobre a justificação obtida nos méritos de Cristo. E não por conta de alguma descendência física, ou de algum trabalho, ou algum mérito obtido de maneira própria. Ele diz, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Paulo fala também sobre os frutos dessa justificação, como um efeito da salvação de Deus em Cristo Jesus. Ele fala, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso a essa graça na qual estamos firmes. Ele fala também que se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Ele fala sobre a intensa luta com a nossa carne e todo o nosso percurso numa santificação progressiva. Ele pergunta, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ele fala, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. É a luta do crente. Ele fala sobre doutrinas preciosas que tratam sobre a salvação de Deus em Cristo Jesus, da preservação do crente, quando Cristo preserva, quando Cristo persevera com os santos, e do doce cuidado da providência de Deus. Ele fala, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O apóstolo quer que os seus leitores, eles considerem as aplicações e as implicações dessas verdades que abundam no texto de Romanos. Então ele traz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Misericórdia de Deus, uma expressão que vai resumir essa obra graciosa e pródiga de Deus, em favor dos pecadores, sobre os quais Paulo havia debatido nos 11 primeiros capítulos. Ele faz o seu apelo à luz de temas como misericórdia de Deus. Ele fala que somos justificados pela fé, os nossos pecados são perdoados pelo sacrifício expiatório de Cristo. Que Deus faz que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Que Deus chamou um povo para si e que Deus preserva esse povo para si. Ele segue um pouco mais quando ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. A primeira coisa que Paulo pede então aos seus leitores, como meio de uma aplicação prática, é que leve uma oferta de gratidão a Deus. E que oferta é essa? São seus corpos. Os crentes são chamados a se devotarem, ou a se oferecerem completamente e sem reservas ao Senhor. E essa é a única maneira pela qual nós podemos honrar a Deus com o nosso corpo não glorificado. Paulo ele vai usar uma linguagem do Antigo Testamento e ele vai comunicar alguns elementos de sacrifício aqui nesse texto. Quando nós olhamos para a teologia bíblica ao longo de toda a Escritura, nós sabemos que o primeiro sacrifício anunciado por Deus no Antigo Testamento foi a adoração que ele ordenou a Adão e Eva e os seus filhos. Os filhos então iam com os produtos que eles haviam colhido, os seus animais, e ofereciam sacrifício no altar. E esses sacrifícios eram a própria definição de um culto primitivo, quando a gente vê no texto lá em Gênesis, no seu início. Mas no avanço da revelação do Senhor, nós percebemos que a estrutura litúrgica do tabernáculo e do templo no Antigo Testamento, eles vão expandir esse modo de adoração. Agora são diversos animais, às vezes cereais, que são levados ao santuário e são oferecidos como oferta. O sacrifício então tinha uma representação por seu valor. Então há algo disso no sacrifício bíblico.
Mas o ponto crucial aqui no texto não é que nós devamos perder algo, mas que devemos expressar algo em relação a levarmos os nossos corpos por sacrifício vivo e agradável a Deus. E todo o conceito de dar a Deus é uma expressão de adoração. Quando nós adoramos a Deus, nós damos. E o que nós damos, ou quando nos damos a Deus como sacrifício vivo? Quando é então que nós nos oferecemos o nosso corpo por sacrifício vivo? Nós fazemos isso no instante em que nós vamos a Cristo. O sacrifício não é algo somente oferecido numa data como a Páscoa, não é somente algo que nós resolvemos dominicalmente. Sacrifício não é alguma abstenção ou um jejum somente, é um oferecimento de todo o nosso ser, por toda a nossa vida. O sacrifício vivo é o oferecimento de todo o nosso ser, por toda a nossa vida. E eu quero dizer, meus irmãos, que é fácil de falar, relativamente tranquilo de se ouvir, bom de se pensar, mas difícil de fazer. Essa é a lida cristã, porque o nosso crescimento espiritual, em grande medida, ele sempre é fraco, ele é ínfimo, porque sempre nós arrumamos uma briga, uma luta conosco, nós brigamos pela preservação de alguma parte de nós, em que nós não queremos ceder. Sempre há uma parte em nós que queremos preservar, mas o nosso sacrifício aqui, ele deve ser vivo, deve ser santo e deve ser agradável. Santo como tipificado no Antigo Testamento. Os animais eram das primícias do rebanho, eram animais sem defeito. Nós sabemos, e nós aqui celebramos uma ceia, Cristo tomou os nossos pecados e fazemos e relembramos na ceia o sacrifício de Cristo e o perdão obtido por esses pecados. Portanto, quando nós nos damos como sacrifícios vivos a Deus, Ele quer um sacrifício santificado ou consagrado. É um hino, e as palavras desse hino, eles reverberam bem a verdade desse texto. Tudo a Cristo a ti entrego, corpo e alma, eis aqui, este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Nós devemos dar a porção, a mais santificada porção da nossa vida como um ato de louvor a Deus. Paulo está nos dando uma tarefa difícil. Paulo mesmo compreende, ao ponto de que quando ele começa o texto, ele começa com rogo-vos, suplico, admoesto. Nós podemos ver então o quanto do modo do Antigo Testamento está nutrindo o entendimento do apóstolo Paulo nessa passagem. Ele usa essa passagem com a metáfora do sacrifício. E nós devemos lembrar que nem todas as ofertas que Deus recebia do seu povo no Antigo Testamento era agradável a ele. O povo trazia ofertas enquanto vivia em hipocrisia, oferecendo assim um falso culto. Ele, por exemplo, por meio do profeta Amós, ele admoesta, ele apresenta o seguinte: aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E quero dizer, meus irmãos, é muito comum nós negligenciarmos o tipo de sacrifício que Deus requer de nós, especialmente o jovem, não o jovem com a faixa etária, mas eu quero dizer aquele que talvez esteja numa fase de transição, em compreender com certa maturidade algumas dinâmicas da vida cristã. Nós pensamos que qualquer ato religioso ou sacrifício espiritual irá necessariamente ser agradável a Deus, mas não é assim. Mais do que fazer ou do que simplesmente fazer, há o aspecto do coração integral, o coração inteiramente do Senhor, do coração totalmente sincero e transparente diante de Deus. Nós devemos nos oferecer em humildade, em arrependimento, para que o nosso sacrifício possua um aroma suave. E ele fala que é o vosso culto racional. Ainda no versículo 1. O culto racional, talvez em alguma versão, apresente como um culto lógico. À luz de tudo o que Deus
fez por nós, à luz de tudo o que Deus faz por nós, à luz de tudo o que Deus há de fazer por nós. Isso é o que nós devemos fazer diante dele. Paulo fundamenta o seu apelo por sacrifícios vivos, santos, afirmando que esse é o nosso culto racional. Em outra tradução, talvez você leia, que é o vosso culto espiritual, mas Paulo aqui está dizendo sobre esse culto lógico, ou seja, o que poderia ser mais lógico ou razoável do que oferecer todo o nosso ser a Deus como oferta de louvor, culto e adoração com os santos no altar. Talvez essa seja a questão em que nós, de muitas maneiras, brigamos, quando nós tentamos reter parte nossa conosco, ao invés de nos entregarmos totalmente, inteiramente no Senhor. Se nós compreendemos o Evangelho, então indiferença e apatia serão respostas irracionais. À luz do Evangelho, a resposta que nós damos é um culto racional. E a adoração que devemos oferecer a Deus não é sem entendimento. Lamentavelmente hoje nós percebemos que muitos cristãos não querem pensar. Eles não querem lidar com o conteúdo da palavra de Deus. Eles vivem em caixinhas. Eu desloco para a faculdade e lido bem com entendimentos ou ideologias ou aspectos anticristãos. Eu estou numa roda de amigos ou no trabalho e lido bem com certas nuances, certas brincadeiras e certos comportamentos anticristãos. Eu vivo uma vida cristã na igreja, mas em casa isso não se aplica. Nós tendemos a compartimentar. Nós não lidamos com o conteúdo da palavra de Deus de maneira adequada. Muitas vezes as pessoas lidam com a religião como se fosse um sentimento. Alguns podem dizer, Deus pede que tenhamos a fé de uma criança. Eles estão certos quanto a isso, mas eles talvez não entendam o que essa frase significa. Devemos ser como crianças na nossa moralidade e em nossa confiança ao Senhor. Nós não devemos ser endurecidos de carteirinha no pecado. Num certo sentido, nós devemos ser como crianças, porém no nosso entendimento, nós somos chamados a ser adultos. A palavra de Deus, de maneira reiterada, ela reprova aqueles que estão satisfeitos com uma dieta de leite ou de papinha na vida cristã. Somos desafiados, então, a nos alimentarmos de maneira mais sólida à luz da palavra. Somos chamados a crescer e a alcançar a plenitude da maturidade em Jesus Cristo. E o nosso culto racional envolve a nossa mente de maneira ativa, envolve uma disposição racional daquilo que nós nos dispomos a fazer. E ele entra no versículo 2, e não vos conformeis. E talvez aqui, uma questão prática em relação às pressões que todos nós, mas especialmente os jovens, sofrem na sociedade. Conformar tem um sentido de assumir uma aparência exterior, que não combina com uma realidade interior. Talvez nós tenhamos pessoas nessa noite que lidam com esse dilema. Pessoas que amam a Cristo, mas a sua aparência exterior, aonde ela se conforma, não condiz, há um descolamento entre aquilo que se professa e aquilo que se vive. E apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo implica em não estarmos conformados com o mundo. A maior das pressões sociais que um jovem enfrenta é a de conformar-se. Aqueles que marcham de acordo com a batida de um tambor diferente, ele é considerado tolo, é considerado afetado, por vezes chamado de burro. De igual modo, o que corrói a força do testemunho cristão em nossos dias é a conformidade da comunidade cristã ao mundo, ao sistema. Tanto quanto os jovens, nós não queremos ser vistos como tolos. No entanto, eu quero dizer que é exatamente isso que nós somos chamados a fazer. Ser considerados tolos pelo mundo por causa de Cristo. Sermos considerados tolos pelo mundo por causa de Cristo. Jovem, não sucumba a essa pressão. Não sucumba à pressão de conformar-se àquilo que está lá fora. O que prezamos e seguimos é considerado pelo mundo como tolice e insensatez.
E Paulo diz que um cristão deve ser um não conformista, em outras palavras. É assustador por vezes, eu não sei se vocês já viram algumas pesquisas, o Instituto Barna de vez em quando faz umas pesquisas, e é curioso, quando eu olho para aquilo eu falo assim, Jesus bendito, que trata sobre o comportamento cristão na cultura ou na sociedade. Parece que não há nenhuma diferença perceptível entre aqueles que são cristãos e os que não são, pelo menos pelas pesquisas. Quando se trata de assuntos, temas preciosos a respeito da vida, divórcio, imoralidade, parece que pensam da mesma forma, se comportam da mesma forma. E se nós olharmos, todos nós que estamos aqui ainda somos jovens, nós observamos o que o mundo está fazendo, e por vezes somos tentados a ganhar a aprovação deles. Nós vivemos e padecemos dentro daquilo que nós chamamos do desejo de agradar o outro, e muitas vezes à custa de agradar a Deus. Nós não queremos ser párias sociais, os jovens não querem ser párias sociais, por isso que permitimos muitas vezes, ao invés das escrituras, que os padrões e os costumes da nossa cultura muitas vezes ditem o nosso comportamento. E aí existem alguns argumentos, né? Mas isso é cultural. Mas isso é cultural. Mas a cultura precisa ser redimida à luz da palavra. O apóstolo então está recorrendo a um apelo, porque ele entende e ele conhece a nossa estrutura. Ele conhece a tremenda força sofrida pelo nosso ser, para conformar-se com o mundo, principalmente os jovens. Vários grupos cristãos dizem que a essência da piedade cristã, muitas vezes é abster-se de filmes, abster-se de maquiagem, abster-se até de música. Eles vão reduzir uma questão espiritual eterna a algo trivial, como fazer ou não fazer. Mas o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus não diz respeito a evitar maquiagem, jogo de cartas, filmes ou músicas. O reino de Deus trata de obedecer à lei de Deus e de viver uma vida piedosa e de obediência espiritual. Paulo segue ainda dizendo, e não vos conformeis com este século, literalmente esta era, ou o que ele quer dizer com esse sistema de crenças e valores que abrange o espírito do tempo em que nós vivemos. E essas coisas mudam, tá? Nós costumamos, muitas vezes, né? Eu já estou começando a entrar nesse hábito, né? Porque no meu tempo, né, os jovens ouvem isso dos pais e dos avós. Porque no meu tempo, bom, eu ainda não estou falando tanto, né? Mas eu creio que, se eu continuar pregando em mês da juventude, no meu tempo, mas veja, o sistema abrange e a cultura ela se modifica, mas em todo momento você percebe essas pressões. A exortação de Paulo, para não nos conformarmos com o mundo, não é apenas negativa. E a tradução aqui, ele fala, não vos conformeis com este século. A tradução latina de mundo é, ironicamente, a palavra século, não a palavra mundus. É uma tradução curiosa, que é outra palavra do latim para mundo. Porque mundus, no caso, muitas vezes a gente coloca essa consideração, tem a ver com o mundo geográfico, o mundo físico. Mas a palavra século se refere à esfera do presente tempo, do tempo presente. Fala do secularismo, aquilo que muitas vezes nós lidamos com os desafios que nós temos contemporâneos. Vivemos um contexto chamado hic et nunc. E somos persuadidos a isso o tempo todo. A tradução seria o aqui e agora e nada mais. Somos constantemente bombardeados com aproveite o dia, com não existe eternidade, ou com não há vida além túmulo, ou não importa o que vem por aí. Somos bombardeados constantemente com propagandas. Apenas venha conhecer, comece já, experimente agora. São as pressões. São as pressões. Então talvez entendamos o porquê das Escrituras refutarem isso de maneira enfática. E talvez sermos exortados a não ajuntarmos os nossos tesouros aqui na terra. Nós não somos secularistas.
Nós vivemos na esfera do mundo, mas não vivemos de acordo com os preceitos e princípios desta era passageira. E é por isso que nós devemos analisar de maneira bíblica a cultura, e por vezes nós caminhamos no movimento cultura, mas na maior parte das vezes o nosso movimento é contra a cultura. Devemos viver a nossa vida à luz da eternidade e da verdade que vem do alto, E Paulo segue: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. A origem do termo aqui é a palavra metamorfose, no sentido de mudar de aparência. Mudar de aparência em virtude das mudanças interiores que aconteceram e que acontecem. Novo nascimento regenera o coração, naturalmente há uma nova forma de andar, há uma nova forma de se portar, há uma nova forma de se comportar. E a palavra usada por Paulo é justamente metamorfose. Paulo fala dessa transformação, um termo usado para apresentar a mudança, a transição que a lagarta sofre quando se transforma numa borboleta. Em outras palavras, é um termo que indica uma mudança radical na forma. Portanto, o objetivo da vida cristã não consiste apenas em não nos conformarmos, não consiste apenas no inconformismo, que em tese seria a parte fácil, apesar das pressões, mas implica em transformação, e o prefixo trans, acrescentado, ou formai-vos, ou a formação, coloca uma posição de acima e além da forma deste mundo. Então viver como cristão significa que nós não seguimos o compasso deste mundo, mas nós atendemos um chamado que vem do alto, o chamado de Deus, e a forma da nossa vida muda quando nós fazemos isso. A forma da nossa vida muda quando nós seguimos esse chamado do alto. Nós não estamos conformados com essa era mortal. Pelo contrário, a nossa vida é vem do alto, transformada pelo poder de Deus. E ele fala: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ser renovado no modo de pensar ao encher-se da palavra de Deus e ser controlado pelo Espírito de Deus. E essa transformação acontece pela renovação da mente. E se nós queremos uma vida transformada, a coisa importante é termos uma nova mente. O início da vida cristã, meus irmãos, está enraizado no arrependimento. A vida cristã está enraizada na convicção de que nós somos pecadores e de que nós necessitamos de remissão dos pecados, que nós necessitamos de um redentor. E antes então, se você observar antes do nosso arrependimento inicial, nós pensávamos de acordo com os preceitos deste mundo. Então chega o termo, ou o conceito, a palavra, o arrependimento, que é a metanoia, a mudança de mente. O pensamento deste século trata o pecado como culpa, trata o pecado como consequência, trata o pecado como um trauma, trata o pecado de maneira tão relativa, com tantos nomes, que tem se tornado algo exterior a nós. É como se o pecado fosse um ser. As pessoas não mais praticam pecados, o pecado é uma força externa. O pecado tem se relativizado, e nós não temos tratado o pecado de maneira séria. Mas nós somos chamados à mudança, nós somos chamados a essa mudança de mente, somos chamados ao arrependimento. E aqui entra a necessidade desse entendimento, para nós pensarmos a cultura em termos bíblicos, para nós pensarmos as pressões que os jovens sofrem em termos bíblicos. E a mente é central, porque a transformação parte de uma mente renovada. E por isso que somos exortados e persuadidos a levarmos os nossos pensamentos cativos à palavra de Deus. Paulo conclui aqui então, fala: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como posso saber a vontade de Deus para a minha vida? Talvez um dilema de todo jovem. Como diante de tantas pressões, diante do querer fazer algo e talvez ser persuadido a outro, como posso saber a vontade de Deus para a minha vida? Quero dizer que a resposta não pode ser encontrada em nenhuma consulta aos espíritos, abusos ou cartas, horóscopo, por aí vai.
A resposta encontrada na renovação da mente, ao ser alimentada pela palavra de Deus. Quando a nossa mente é nutrida pela palavra de Deus, nós somos capazes de atestar, nós somos capazes de provar e reconhecer qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas é algo curioso na vida cristã, que nós não nos enchemos da palavra de Deus, nós não mergulhamos na palavra de Deus e queremos saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. O conselho bíblico, todo o conselho bíblico está aqui, mas nós queremos olhar de maneira aleatória. Paulo fala aos Tessalonicenses: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação. E santificação é, cada dia que você passa, você vai se parecendo mais e mais com Jesus Cristo. A cada dia que você passa, você parece mais e mais com aquele que te resgatou. Quero dizer que não importa qual o nosso trabalho, que não importa com quem nós nos casamos, ou com quem nós pretendemos casar. Cadê o Felipe? Para casar, né? Não importa com quem nós casamos ou com quem nós pretendemos casar. Não importa a cidade que nós moramos. Se nós não estamos crescendo em santificação, buscar a vontade de Deus sobre essas coisas é inútil. Se nós não estamos mergulhando a nossa mente na palavra de Deus, se nós não estamos nos comparando dia a dia ao valor infinito de Cristo, é inútil. A vontade de Deus para cada um de nós é que nós descansemos na provisão dEle, que nós caminhemos em santificação, que nós perseveremos nesse caminho. É buscar uma vida completamente separada e consagrada pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, para que a nossa mente seja transformada. Depois disso, somente depois disso, nós seremos capazes de dizer e viver de uma maneira que agrada a Deus. Livre de pressões? Não. Mas seguros naquilo que agrada a Deus. Livre dos olhares do mundo e das críticas? Não. Mas livres do desejo de agradar as outras pessoas. Livre dos medos que nos cercam e muitas vezes tentam nos persuadir e por vezes nos paralisam? Claro que não. Mas nós vamos aprender que todos os nossos temores, eles acabam no nosso temor ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe vocês. Que de fato, jovens, diante de uma cultura que pressiona e te convoca a se conformar em tantos aspectos, que você de fato tenha um único padrão na sua vida, uma santificação progressiva e conformar-se dia a dia ao valor infinito de Cristo, para a honra e glória do Deus Pai. Amém?